Esse é o Pérola Negra Podcast, onde conhecimento flui, a mente voa e a conversa é boa. E hoje a gente vai conversar com um cara que, além de um amigo que eu admiro e respeito muito, ele é empreendedor, fazendeiro, é, planta frutas, cria cavalo e já rodou quase 1 milhão de quilômetros de moto pelo mundo. Ele tá rindo lá, mas isso é verdade, tá? João Luiz Marques da Silva. João, obrigado por ter você João. aqui, cara. É um Marião, prazer Ana. assim enorme Obrigado ter pelo você convite. aqui. Mas você já rodou 1 milhão de quilômetros pelo mundo, não rodou não, de moto? Não. Eu sou o maior sempre em algumas coisas. Mas não pelo feito, pelo 1,94 m. E um cara de peso, pelos 120 quilos. Mas fora isso, o resto é tudo no diminutivo. Vem cá, o tema central desse papo aqui hoje é a gente falar de mototurismo, Ótimo. que é um negócio que cada vez mais é o sonho de muita gente, né? Que é liberdade, né, cara? É um sinônimo de liberdade. Vou pegar minha moto, vou viajar cada vez mais longe, vou passear, vou sentir a natureza. Quando é que você começou a andar de moto? Como é que a moto entrou na sua vida? Você que é um cara que faz tanta coisa, tem fazenda, cria cavalo, família, empreende muitas atividades. Como é que a moto entrou na sua vida? Olha, não foi muito diferente da grande maioria. Isso nós vamos voltar o meio século já, hein? E aí eu começo a revelar a minha idade. Vamos voltar aos 14 anos de idade, né? Já com bicicleta, e aí depois uma evolução para bicicleta a motor. Aí, aos 18 anos de idade, já devidamente habilitado, vamos para a primeira moto, uma Honda 350. E de lá para cá não parou mais. 750, várias versões, tudo que tem direito. E em algum momento da vida, depois quando você casa, tem o primeiro filho, a responsabilidade fala mais alto, a moto, você sai da moto, mas a moto nunca sai de Sim, você. acontece isso. É um vírus, né? Que ele fica lá, às vezes amortecido, às vezes ele fica mais latente, mas a moto nunca sai de você. Aí, já vários anos de casado, bastante trabalho, vida um pouquinho mais tranquila, mesmo com 3 filhos, né? Os primeiros 3 filhos. E aí, o vírus, ele grita mais alto e você volta para a moto. Aí, mais uma 750, vontade, saudade daquela última que ficou lá atrás, tal. E aí vem a 4ª gestação. Dessa vez uma filha. E aí a responsabilidade volta a falar mais alto. E aí você sai da moto, mas a moto não sai de você. E aí a vida passa. Você trabalha, você cria 4 filhos, né? Você tem responsabilidades como marido, como pai. Eu sou filho único, então sempre me senti responsável, né, pelos meus pais, que fizeram muito por mim, graças a Deus. E aí a vida de novo fica um pouco tranquila. E aí você volta a pensar na moto. Só que aí você já está beirando os 50. E aí você se identifica com uma moto que você já é evidente, tinha lido, sabe o apelo dela, tudo mais, mas você nunca se viu naquela moto. Estamos falando de uma moto Harley Davidson. E aí a porta de reentrada nesse mundo das 2 rodas foi, há 15 anos atrás, numa moto Harley Davidson. Tá? Uma Ultra Road King, preta, com todos os detalhes cromados. É aquela moto que eu via na revista, que eu via nos filmes e tudo mais, né? Aí, ao longo da vida, eu sempre procurei conciliar as coisas. Minha esposa Bernadette às vezes brigava comigo. Bom, já que eu vou lá, eu vou fazer isso. Já que eu vou lá, eu vou fazer isso. Já que. E aí eu fui em um dos congressos internacionais de fruticultura, que é uma das minhas atividades profissionais. E aí eu descobri que existia uma empresa de mototurismo mundial, que hoje já tem 45 anos de mercado, mais de 150 tours de moto pelo mundo. E aí eu vi que uma semana antes desse congresso de fruticultura, teria um tour pela Europa. Pô, aquilo ali me fascinou. Casou a agenda, casou tudo. E aí Casou ou você fez casar? Não, casou. Foi a providência divina na minha concepção. E aí foi o primeiro tour. E aí vamos para 2010.
tá? Voltando aí 13 anos, apenas 13 anos no tempo, e de lá para cá o negócio criou corpo, né? Aí sim, a família mais sedimentada, os meninos, né? E a menina já em outra fase de escola, de formação, de profissão, os pais, né? Já mais tranquilos, um casamento consolidado, e aí o segundo grande amor da minha vida foi as viagens de mototurismo. E aí você falou uma coisa que são duas palavras mágicas: motocicleta e viagem. São as duas coisas que eu gosto muito. Que dá match. E quando você, então, consegue conciliar uma viagem de motocicleta, na motocicleta, quer dizer, aí você está próximo do mundo perfeito. Você sabe que aconteceu quase da mesma forma comigo, né? Eu comecei a andar de moto com 16 anos, naquele tempo era cinquentinha, Isso. e lá se vão também, quase 50 anos, aí eu também começo a revelar a minha idade. Depois aconteceu exatamente isso. Meus filhos nasceram, você fala, pô, peraí, agora eu preciso dar um tempo com esse negócio, né? Mas depois, sei lá, 30 e poucos anos, eu tive um câncer, me curei e falei, pô, peraí, eu preciso começar a viver a vida. Vou voltar a andar de moto, que é um negócio que eu gosto pra caralho, e não tô fazendo isso. Então foi e eu acho que isso acontece com todo mundo, né, João? Porque quando você é jovem, a motocicleta exerce um fascínio sobre o homem, né? Sim. É gigantesco. E hoje em dia sobre a mulher também, cada vez mais mulheres andando de moto aí pelas estradas. E aí, quando vem a família, você dá uma recuada, mas a moto não sai de você, não tenha dúvida. E aí, nessa mesma linha, quando eu voltei a andar e não parei mais. E, por acaso, encontrei essa mesma empresa que você está falando, a Edelweiss, né, que é a maior empresa de mototurismo no austríaca, mundo. Né? Austríaca. Os caras construíram o império do mototurismo. São muito bons no que fazem. Né? E acabei pegando esse gosto também. Mas legal. E qual foi a primeira viagem? Essa foi nos Estados Unidos, Alpes. Né? Não, Alpes. Nos Alpes. Nos Alpes. Nos Você Alpes. e a depois Bernadette. o Congresso de Fruticultura foi em Portugal. Legal. Esse primeiro tour que você fez na Europa, você já foi acompanhado com a garupa? Não. Não? Foi sozinha? Curioso, várias coisas curiosas. Eu conheci a Bernadette, minha mulher, eu conheci ela, eu em cima de uma moto, num domingo de sol no Parque do Ibirapuera, onde você ia fazer o footing, né, sobre duas rodas, né? E estava lá a Bernadette passando de um lado e eu passando do outro, tal. Então eu conheci a Bernadette em cima de uma moto. Né? Então esse foi um ponto. Aí acabamos casando, toda essa história que eu já rapidamente coloquei. E aí, nessas viagens, ela não se sentia nem um pouco animada de participar. Seja pelo lado materno, eu saía, ela ficava, né, como chefe da casa, né, e frente aos 4 filhos, né, independente de já terem crescido, isso e aquilo, mas mãe é mãe, sempre foi e sempre será mãe. Né? E aí ela não tinha o gosto, não tinha a vontade, tinha o receio. E aí eu ia sozinho, porque eu tinha, mais do que a presença dela, eu tinha o apoio, que esse é um dos fatores mais importantes na vida de um motociclista. Você ter o apoio familiar. Sim. E eu sou felizardo em muitas coisas na vida, essa é uma das minhas felicidades. Apoio dos pais, apoio da esposa incondicional e apoio dos filhos. E aí, pouquinho mais para frente, o meu filho mais velho, que trabalha comigo, começou então a segurar o grande bastão, segurar o rojão e me dar condições então de ficar livre, leve e solto para todas as outras viagens. A Bernadette, como é uma pessoa muito inteligente, ela foi comigo nas cerejas do bolo. Então não vai na África, é evidente. Pode ir antes ou pode ir depois, mas durante não. Né? Então ela me acompanhou na Escandinávia, né? Viagem que eu recomendo para qualquer casal, muito legal. Ela me acompanhou na Grã-Bretanha, tá? Também, né? Histórias mil, né? História com H maiúsculo. Me acompanhou nos Alpes, agora o ano passado,
E aí fomos até Nordkapp, lá no extremo norte da Noruega, e fizemos lá 15 países, foram 10 mil quilômetros, inclusive Eslovênia, República Tcheca, Polônia, coisas diferentes, né, que fogem do padrão. E agora, esse ano, 3 meses atrás, ficamos 35 dias percorrendo as 2 ilhas da Nova Zelândia, né? Então, ela não ia, agora passou a ir, e nós temos aí grandes projetos de viajarmos juntos daqui para frente. E como é que foi a experiência da Nova Zelândia? Que é um lugar que pouca gente pensa em ir, né? Eu acho que um grupo pensa em ir, Mário e Ana. Foi um país que sempre me atraiu em função da atividade profissional. A Nova Zelândia é uma referência mundial em fruticultura. Tanto que o kiwi, que nós comemos aqui no Brasil já há décadas, a origem do kiwi é China, né? Mas quem inventou para o mundo e padronizou e fez um trabalho maravilhoso de colocar uma frutinha extremamente perecível em qualquer lugar do mundo foi a Nova Zelândia. A referência em fruticultura na Nova Zelândia, a referência em agronegócio, parte de florestas, celulose, apesar das ilhas serem pequenas, a referência na indústria leiteira é um dos tops do mundo, né? O leite da Nova Zelândia é um leite de primeiríssima qualidade. E na fruticultura, que é a área que nós atuamos, então, eu insisto, sempre foi uma grande referência, principalmente em qualidade. Eles têm um mercado interno bastante pequeno, limitado, mas eles exportam para o mundo. Tá? Mais ou menos um comparativo com o Chile. O Chile é aquela tripinha, onde você tem deserto de um lado, você tem cordilheira dos outros, você tem neve, você tem isso, você tem aquilo, tá? Você tem vulcão, não sei o quê. E é uma referência mundial na fruticultura, né? País que exporta para o mundo com bilhões e bilhões de dólares de produção. Então, a Nova Zelândia sempre me atraiu. E aí, como é uma viagem cara, é uma viagem longa, é muito distante, sim, é uma viagem cansativa, são 16 horas de fuso horário de diferença, então é uma viagem que precisa ser muito bem planejada. Diferente de você pegar Vocês ficaram quanto tempo lá? Ficamos 35 dias na moto. E entre uns dias antes para se adaptar e uns dias depois para descansar tal, quase 50 dias. Mas 35 dias na moto, né, 7 mil quilômetros, que para Nova Zelândia é bastante, percorrendo 95% das 2 ilhas. E tem uma história muito legal, você tem a questão da cultura maori, né, que, diferente dos indígenas aqui no Brasil, tiveram uma reversão dos seus valores. Então, hoje nas escolas, o idioma maori ele é ensinado para não perder a origem, né, do país. Você tem as placas em inglês, já que foi uma colônia da Inglaterra, e você tem as placas em maori. Você tem 20% da população das ilhas, principalmente a Ilha Norte, com uma presença intensa de maores, e eles resgatam essa história, eles perpetuam essa história. Então é muito legal. E na parte de moto, turismo, e na parte de esportes, aquele país é um país talvez um dos mais fantásticos do mundo. Então, para quem gosta de trilha, para quem gosta de caminhada, para quem gosta de trekking, para quem gosta de alpinismo, para quem gosta de ciclismo, para quem gosta de esportes radicais, eles fizeram toda uma realidade voltada para isso. Então é difícil você andar 5 quilômetros sem ter uma trilha, sem ter alguma atividade ao ar livre. E isso daí gerou um turismo, um interesse muito grande. E 2 ilhas, né? Pacífico de um lado, o Mar da Tasmânia do outro, com N características de geografia, cercado por vulcões. Tem até um documentário na Netflix sobre aquele vulcão que entrou em erupção agora 2, 3 anos atrás, fez um estrago danado, foi lá na Nova Zelândia. Então, Nova Zelândia, por todos esses aspectos e muito mais, é um país para lá de especial. Foi sua última, agora com a Bernadette? Foi a última.
A última não, é mais recente. Não, é a mais porque não recente. tem última pra ele. Exatamente, é a mais recente. Mas teve África também, né? África, você foi sozinho. África eu fui sozinho, teve África, tá? E se formos então já entrar um pouquinho mais nessa profissão duas rodas, né? Então você se pega num determinado momento, há uns anos atrás, na ilha de Cuba, né? O João foi para Cuba. Isso é uma experiência fantástica. É legal você ter tocado nisso. Cuba, que você, nos bancos da escola, você na sua vida, você recebeu informações de Cuba, e aí é um país próximo, né? Tá no Caribe, né? Tá antes de Miami e tal, tá próximo de nós. E aí você chega lá e descobre o seguinte: você está num país onde em 59 anos uma população só conheceu um presidente. Quer dizer, aqui nós passamos por fulano, ciclano, beltrano, militares, caçado, isso, aquilo. Nós passamos por tudo, né? Democracia, não democracia, abertura, tudo que nós passamos. E aquele pessoal, né, olhou durante 59 anos para um presidente. E quando ele deixou de existir, quem substituiu foi o irmão dele, com o mesmo nome, com o mesmo sobrenome. Lá é uma democracia relativa também, né? Deve ser, não vou entrar na política. Mas foi bom você ter falado isso, porque muita gente, não, Cuba é um exemplo, Cuba não é ruim não, é narrativa, Cuba é legal. Conta o que você viu lá em Cuba em termos de país, em termos de qualidade de vida, como a população é tratada. Aí a gente vai para o lado humano da coisa. Sim. Né? O que a gente não quer para nós também não queremos para os outros, né? Sim. Pelo menos essa filosofia. E aí você vê lá um país que ele parou no tempo. Ele parou no tempo. Né? Quando, em 59, houve a Revolução, aí eles desligaram uma chavinha e essa chave ficou parada no tempo. Então, tudo aquilo que existiu, e eu não vou discutir política, principalmente o regime anterior ou o governo anterior, que tanto quanto que corrupto e tudo mais, mas você tinha uma realidade. E você tinha uma avaliação da população. Né? E isso mudou. Aquilo ali virou um sucatão, né? Pelos carros, pelas construções, por tudo. Se você vê onde que o povo é transportado, as condições, ou a grande falta de condições, né? Nos pseudo-ônibus, né? Onde o pessoal é desumano. É desumano. Você vê onde o pessoal mora, e numa casa onde morava uma família e tinham 4 quartos, hoje são 4 famílias em condições desumanas. Porque de 59 para cá não teve uma conservação desses bens imobiliários. Né? Aí você pega um assistencialismo, um absurdo na minha maneira de ver, onde todos os dias o governo russo, o governo cubano, ele nas suas padarias, ele faz um pão para cada habitante de Cuba. E aí você recebe, dependendo da cidade, você recebe um cupom, os 30 dias do mês. Se você tem uma pessoa na sua casa, você recebe um pão. Se você tem 6 pessoas, você recebe pão. 6 pães, um pão redondo. Né? Uhum. E aí, em outras tem padarias numeradas, isso nós passamos por N cidades e inúmeras padarias numeradas, onde então, para saciar a fome, eles fornecem um pão por dia para cada habitante. Né? Então, pelo menos, fome... Ninguém pode dizer que eles passam, tecnicamente. E dado pelo Estado protetor. Um fato, entre outros tantos curiosos, quem nos acompanhou foi um olheiro do governo de Cuba. Ele foi apresentado como um guia de turismo, mandou 2 palavras para nós, tipo, bom dia, e os 10 dias que nós ficamos lá, nós não ouvimos mais nenhuma palavra dessa pessoa. E ele era o guia de turismo oficial, mas que, na verdade, ele era um olheiro, e ele ficava com a antena ligada para ver o que nós conversávamos. Essa é a realidade. Aí um amigo aqui do Brasil, a internet de lá, você compra numa padaria não, você compra lá num botecozinho lá, você compra em vários locais, na portaria de um hotel, você compra um ticket, tipo de uma raspadinha, e aí você raspa,
sai um número, você entra com esse código e você tem 20 minutos para falar, para usar a internet. E aí você vai comprando, que ele é caríssimo, o cubano não tem acesso, financeiramente falando. Você vai comprando aquilo ali, vai riscando, vai caindo, conexão cai. E aí um amigo me mandou pela internet o seguinte: você está aí em Cuba, vai ter uma eleição aí no domingo seguinte, né? Você está a par? Eu falei, não estou, mas eu vou me inteirar. Aí no café da manhã sentei do lado desse olheiro. E aí falei para ele: aí, tudo bem, tudo em hora e tal, quebrando o gelo. E aí eleição? Sim, eleição, né? Eleição vai ser agora, daqui 2 anos, para presidente. Falei, não, domingo vai ter uma eleição para deputado. Tal. Não existe eleição. Eleição em Cuba é a cada 4 anos. Bom, tem eleição, não tem? Aí fui ver com o meu amigo. Ele falou, teve a eleição aí. Bom, aí fui aprofundar com quem de devido. Tinha um guia cubano conosco, esse guia mesmo, tá, que fechava o grupo de moto e tal. E esse foi colocar o primeiro sapato, aos 7 anos de idade. Então esse é um cubano raiz. E como o grupo era formado só eu de brasileiro, e grande parte, 2 americanos e 10 europeus, então ninguém falava espanhol, então eu ficava conversando e fiz uma grande amizade com esse guia. E aí ele me falou as particularidades, a realidade do povo cubano, né? E ele agradecia todos os dias pela Edelweiss ter justamente contratado ele, porque ele começava a colocar a cabeça um pouquinho fora daquele mundo que os seus irmãos, né, viviam, tal. Muito bem. E aí ele falou dessa eleição. Essa eleição, na época, 6 anos atrás, 652 membros do parlamento, deputados aqui, e 652 candidatos, todos eleitos nessa eleição. Automaticamente. Todos eleitos, tá? Então essa é a realidade, essa é um pouco da democracia É a cubana. relatividade da democracia. Eu ajudo uma ONG, né, que chama Irmãos de Rua. E, eventualmente, a gente faz algumas ações, como Dia da Beleza, que são mulheres que foram resgatadas da rua. A Mari até me acompanhou em uma dessas ações. E essas mulheres, elas se envolveram com droga e tudo mais. E a pessoa que faz essa captura dessas mulheres e levam para uma chácara, né? Faz todo aquele processo de desintoxicação. E aí, por curiosidade, foi perguntar, nossa, mas tem tanta gente, né, morando na rua? Ela falou assim, Ana, de fome mesmo, é a minoria. A maioria das pessoas que estão na rua ou são usuários de droga ou estrangeiros que vieram fugidos de seus países por conta do regime. Olha que dado interessante, né? E geralmente a gente olha para a situação, e de verdade, a gente passa aí, né, pelas ruas de São Paulo, eu fico horrorizada com a quantidade de pessoas que estão morando na rua. A primeira impressão que passa é, nossa, que pobreza, né? Que a gente está enfrentando. Mas, na verdade, a gente está trazendo outras pessoas de outros países estão vindo para cá na tentativa de uma vida melhor. E aí acaba se misturando com essa... O cara foge. Qual é o futuro que um cubano vislumbra? Nenhum. O pior do que a dificuldade que ele passa é a falta de perspectiva, né, João? Porque ele olha para frente e não tem nada. O que está acontecendo na Venezuela agora, tá todo mundo saindo de lá, enfim. E aí o seguinte, você até tocou de fruta, você é um grande fruticultor, e eu tenho uma dúvida. A maçã de Adão e Eva, e você planta maçã, ela era verde ou vermelha? Precisa ver na foto, né? Precisa pegar uma foto. Será que tem no Google? Precisa pegar um vídeo da A gente tá num hotel, viajando de moto. Essa história é boa. Eu tive o prazer, olha, eu viajei já com muita gente, viajei bastante, viajei pela Edelweiss umas 10 ou 15 vezes. Mas, olha, eu tive o prazer de viajar com o João em muitas ocasiões. É um cara fantástico. Obrigado. É uma delícia viajar com ele. Porque ele fala essa coisa, eu fui para Nova Zelândia, né? E foi você que planejou, né? Sim. Ele pega o mapa, ele vai entender o que é cada lugar, como faz para chegar, que estrada tem, qual é o ponto mais próximo, como é que ele sai dali, o que tem de interessante. Ele realmente pesquisa
não deve ter nada para fazer, porque demora para cacete fazer isso, né? Ele fica ali um mês estudando aquilo e conhece tudo do lugar que ele vai, né? Não é tão simples, né? Não, Planejar isso. não. É uma delícia viajar com ele, porque, além de tudo, ele conhece os lugares por onde a gente passa, ele dá sugestões de roteiro, de lugares que você pode visitar, né? E viajar de moto tem isso, você faz uma imersão no lugar. Viajar de carro é completamente diferente. Sem dúvida. Né? E a gente estava em 13 Itilhas, num bar do hotel à noite. Então. Tem até lá um banho de cerveja, né? Tem uma Isso. banheira que você entra, toma banho de cerveja na banheira. Não sei a graça daquilo, mas todo mundo faz aquilo. Já ia levar um canudinho. Só que o cara tomou banho ali antes. Só que não é. Tem 3 que saíram antes. Não. Então deixa pra lá. É verdade. E o dono, e ele não sabia que o João planta maçã há muitos e muitos anos. Sei lá quantos anos você planta 40 maçã? anos. 40 anos. E o cara começou a levantar, não sei que a gente estava falando de maçã, e o cara começou, não, olha, de maçã eu entendo. E a maçã de Adão e Eva não era vermelha, era verde. E a gente já tinha tomado umas e outras ali. A discussão sobre a cor da maçã de Adão e Eva varou à noite. E foi um negócio muito legal. Mas você conseguiu provar a cor da maçã? Porque Ah, como é que a gente vai conseguir essa comprovação, hein, João? olha, nós temos algumas evidências científicas. Tá? Por exemplo, no tempo lá daquele Guilherme Tell, lá o que atirou a flecha Era vermelha, pelo menos nas que atirou ilustrações. na cabeça do menino. Boa. Era vermelha. Tá? Todo mundo assistiu o filme da Branca de Neve. A Sim. maçã era vermelha. Aquela bruxa lá, né? Que cor que era a maçã? Era vermelha. Tá? Se pedir para qualquer pessoa no mundo desenhar uma maçã, que cor que ela vai desenhar a maçã? Vermelha. Vermelha. Bom, e aí teria mais 58 A maçã que o Kiko exemplos leva pro técnicos professor Girafales é vermelha. e o mundo consome 90% de maçã vermelha. É um apelo, né? Isso que eu ia te perguntar, tem maçã explicações. vermelha vende muito mais do que verde, né? Muito. Pelo apelo, pela qualidade, pelas variedades, pelos mais variados fatores. Mas eu soube que a maçã que você cultiva não acha aqui, né? Facilmente no Brasil. Não, acha numa época curta, porque estrategicamente nós plantamos a maçã no sul de São Paulo, onde é uma região sul de Minas, São Paulo e norte do Paraná, dentro de um paralelo, de uma latitude e de uma altitude. Você tem menos frio do que nas regiões propícias para a maçã. Você pegar hemisfério norte, no inverno, neve, cai todas as folhas, a macieira fica só na madeira, como um pêssego, como uma ameixa, como várias frutas. É um período que chama de dormência, ela dorme, ela descansa, e aí quando vem a primavera ela começa a soltar as folhas, começa a soltar as flores, e depois vem o fruto. E aí o ciclo, tá, se perpetua. Aqui no estado de São Paulo, sul de Minas e norte do Paraná, nós não temos esse frio. Um frio que faça com que a árvore perca todas as folhas. Então, nós, através de um óleo mineral, aplicamos, você entope os poros das folhas, ela não respira e ela cai. E aí, a árvore, se você for lá no inverno, você vai falar, pô, tá tudo morto isso daí, tá só na madeira. Como nós não temos as estações, de novo, definidas, quando chega antes da primavera, nós chegamos a fazer uma operação que chama quebra de dormência. Então você aplica um hormônio, aplica um outro óleo mineral, você entope todos os poros da madeira, falando bem simploriamente, né? Leigamente. Ela fala, pô, eu tenho que respirar, senão eu vou morrer aqui. O que ela faz? Ela solta as folhas, solta as flores, e aí o ciclo continua. Nas frutíferas de clima temperado, que são essas que no inverno perdem as folhas, você tem essa situação. E algumas soltam primeiro a folha e depois a flor. E outras soltam primeiro a flor,
E depois a folha, começa o trabalho de fotossíntese, e aí todo mundo já sabe o que acontece. E é bonito de ver esse É lindo, ciclo, é lindo, porque é uma a atividade colheita. complicadíssima. Nós Aham. estamos na fruticultura há mais de 40 anos. Sim. Né? Nós estamos no agronegócio há quase 60 anos. E já tivemos várias outras frentes de trabalho. Todas elas que sempre exigiram muito, por exemplo, supermercado. Sim. Né? Número de itens, número de funcionários, concorrência, isso, aquilo, fiscalização, né? Plano isso, plano aquilo, congelamento, tabelamento e tal. Falta de carne, Polícia Federal caçando boi no pasto, né? Com metralhador, fiscais do Sonab, né? Sarney, Bom, muito bem. Meu avô e meu pai sofreram mais ainda com isso do que eu. Mas então nós sempre tivemos essas atividades, muita gente, muito desafio, muita coisa, como qualquer bom empresário no Brasil, seja ele pequeno, médio, grande, né? E a fazenda, ela sempre foi muito trabalhosa, com um adicional de um contrato de risco com a natureza. Você faz um contrato de risco com São Pedro, quando você vai plantar alguma coisa, e se você não tiver muito pecado, ele manda lá uma chuvinha, ele manda um tempo a menos. Se você tiver mais pecado, não vem a chuva. Na avaliação dele, não na sua. Na avaliação dele, né? Então você precisa ter a vida regrada, né? Para isso. E aí, então, mesmo com todos os problemas, com todas as intempéries, já não foram poucas que nós tivemos em 60 anos no agronegócio. Não, e a maçandeira é uma delícia. Eu comia Eva, né? Eva. Cara, é maravilhosa. Compre maçã Eva, que é muito legal. Todas as vezes que nós Vou dar fomos uma lá, coca por pro maior João que aí, tenha que- sido o problema, é algo gratificante, Ele porque gosta de o status do negócio nunca está igual. É diferente daquela indústria que você coloca a matéria-prima aqui e sai o produto acabado ali. E todo um trabalho, todo um desafio e tal, mas colocou a matéria-prima aqui, entrou no processo de industrialização, saiu o produto final lá e você Processo vai é fazer repetitivo e distribuição, conhecido, né? logística, comercial. Lá na fazenda não, nas fazendas não, no agronegócio não. Né? Cada dia você tem um quadro diferente. Cada momento, cada semana, cada mês é uma dinâmica totalmente diferente. Não adianta nem fazer um planejamento de pro qualquer ano outro todo, negócio. Você faz porque nós- N planejamentos, Sim. mas você tem variáveis que não dependem, aliás, não dependem nada Nada. de você. São Se fatores ventar, se naturais, chover né? muito, se chover pouco, é o ninho, laninha, esses negócios aí, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, é um outro mundo. É por isso que no Brasil, e talvez no mundo, a agricultura é sustentada por famílias que estão Sim. ali há muitas gerações apaixonadas por isso, né, cara? Porque Esse segmento ele é feito de grande quantidade de pequenos produtores. De pequenos produtores. Você tem os grandes, como sempre, mas é a somatória dos pequenos. Isso no mundo, isso é uma característica do agronegócio. Alguns Já mais adiantinho, desenvolvidos, sistema de cooperativa, com também pontos positivos, negativos como tudo. Né? O cooperativismo na Europa é muito forte, subsídios, isso e aquilo. Desviei um minuto, e aí a escolha da maçã para São Paulo é uma maçã que ela sai numa entre-safra mundial. Quando a fruta do hemisfério norte já não tem mais, já foi colhida, comercializada, e a fruta do hemisfério sul, Argentina, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Chile, Brasil, ela está no finalzinho, conservada em câmaras frias. E a qualidade está lá embaixo porque ela foi colhida há 8, 9 meses atrás. E o preço está lá em cima, porque o custo de conservação é tão caro quanto o custo de produção ou mais caro. E aí nós entramos com uma fruta totalmente fresca, que a gente colhe hoje, vende amanhã em menos de 24 horas e com um espaço no mercado estrategicamente escolhido. Não, eu até fico sem palavras. legal. Fico sem palavras. Porque a gente pensa, né? Ah, vai colher maçã? Não, mas tem todo esse estudo de solo, de clima. Sim, tem N Não, fatores. Você viu como é difícil a agricultura, como é difícil Não, empreender no já é um agro. desafio, né? de entender. E tem em consideração que o agro sustentou o PIB brasileiro Sim, a nos últimos gente viu 20 isso. anos. Desde o real. A gente- Desde o real. Real. Né? E com toda essa complexidade, com toda essa dificuldade, conseguiram inovar,
conseguiram ganhar eficiência com muita tecnologia. Eu acho que na fruticultura você não consegue aplicar tanta tecnologia quanto em outras áreas da agricultura, mas ainda assim você evoluiu. Grão, diferente de um grão. Soja, né? Da pecuária, né? Sim, mas ainda assim você evoluiu muito, né? Não, já teria com toda essa sucumbido complexidade, a gente tem que respeitar o agronegócio brasileiro, porque com toda essa complexidade, eles sustentam o nosso PIB. Não fosse o desempenho do agro, nós teríamos queda do PIB aí ano após ano. Então, fica aqui os meus respeitos a todo o agro em seu nome aí. Obrigado a todos. Através da sua pessoa, que são heróis, cara. Mas voltando ao mototurismo. Vamos lá, né? isso é bom. Tem uma viagem icônica que cada vez mais gente está fazendo, que é ir de moto do Ushuaia ao Alasca. Né? Eu fiz porque eu me inspirei muito nele. O João fez isso com uma paixão, né? Uma paixão, com uma... Inclusive tem no YouTube, né? Tem a viagem. No YouTube, A viagem no YouTube. Ele fez isso com uma paixão que inspirou muito dos amigos, dos caras que conhecem o João. E, João, foi impressionante. Você fez em 2016, né? Foram 70. Depois você desceu para os Estados Unidos também, foi um pouco mais, mas são ali 80 Foi a primeira dias. turma, João? Não, na verdade, sim. Não, sim. Não, sim. Já explico por quê. Ele fez com capa, né? E de lá para cá, em 2016, isso ainda não era tão falado ainda, não tinha esse apelo. Cara, o que a gente encontra de brasileiro, de moto, de bicicleta, de motorhome, a pé fazendo o Ushuaia Alasca. E quando você entra nas redes sociais, pô, todo mundo, meu sonho é ir para o Alasca de moto, meu sonho é ir para o Alasca de moto, meu sonho é ir para o Alasca de moto. Realize, é do caralho, muito legal, muito legal. Mas viajar, até emendando isso, né? Viajar é um negócio que abre muito a mente da pessoa. Eu digo que se você tiver que comparar uma pessoa que viaja, outra que nunca viajou, contrata aquela que viaja, mesmo que ela tenha menos capacidade para qualquer coisa que você vai contratar, porque ela tem a mente muito mais aberta e preparada. Ela tem mais referências. Desenvoltura. Né? Desenvoltura. Né? O que abre, isso abre a mente da gente é um negócio louco. E de moto ainda é muito melhor. Vamos falar E viajar de moto é ainda mais desafiador e traz uma maturidade incrível. Focando nessa coisa do Ushuaia Alasca, como é que isso surgiu? Você fez em 2016 e pelo que a gente viu agora, acabei de voltar, foi numa situação muito mais difícil, né, cara? Porque eles até brincaram, essa vez foi coxinha, porque nem a aduana tinha problema com essa população, perdeu o dia na aduana. 2 horas estava indo embora, 2 horas depois estava indo embora. Foi muito mais difícil, né? Agora, eu queria que você falasse dessa viagem, da experiência de cruzar as 3 Américas, que é um negócio maravilhoso, né? Essa viagem icônica, essa viagem que é o desejo de 11 em cada 10 motociclistas. Isso aí. Tá? Isso acontece no mundo todo. Então, quando você faz uma referência da América do Sul, onde alguns lá fora não sabem ainda onde fica, alguns ainda acham que Buenos Aires, né? Caiu muito Buenos Aires, mas Buenos Aires ainda é a capital do Brasil. Alguns não se localizam. Gente. Um americano perguntou para mim na Europa, viajando no Tour da Edelweiss, mas lá no Brasil, 6 andam de moto, tem estrada? Não é só floresta? Um americano. Então, é isso. Mas é fato, né? A gente parece às vezes exagera nas coisas. Não. Esse é um fato real. Triste de um lado, é um fato real. É um fato real. E aí, a América Central, então, aquilo é um território proibido. Mas nem num pensamento distante, principalmente de um americano, mas também de um europeu, né, de alguém do primeiro mundo, cruzar a América Central. Imagina, Peru, né? Imagina, Nicarágua, Guatemala, El Salvador, pelo amor de Deus, né? Não dá. O americano, abrindo um dos parênteses, o americano considera uma baita de uma estrada que eles têm, que é a Dalton Highway, tá, lá no Alasca, tá, como a rodovia da morte.
Tem lá os adesivos, É. você deve ter comprado ou viu. Eu Sobrevivi. rodei E na sobrevivi. Dalton Highway e sobrevivi. E sobrevivi. Foi uma baita de uma estrada. É. E aquela referência para o americano, que está acostumado lá com as I-4 da vida, lá com as, né, highways lá e tudo mais. Pô, uma estrada do Alasca é o fim do mundo para ele. Agora, quanto mais pensar numa América Central e numa América do Sul que nem existe, né? Muito bem. Então isso aí desperta para aqueles aventureiros, tá, um desejo absurdo. E você tem, em termos de rodovia, a rodovia mais longa do mundo, que é a Transpan-Americana. Tá? Que é por Que onde faz todo o percurso. Que é uma das opções, você não precisa rodar 100%, né? Mas a hora que você pega a Transpan-Americana e você vê ela saindo lá da Argentina e chegando lá no Alasca, pô, isso é um sonho de consumo, né? Muito bem. Agora, como é que surgiu, né, no meu caso, esse Ushuaia Alaska? Eu recebi em 2010, quando eu estava debutando no mototurismo, um CD de um vizinho meu, que já tinha feito algumas viagens, mas nada também muito especial, que era um CD de um grupo chamado Fazedores de Chuva, que é um grupo desconhecido de boa parte da tribo, né, de Duas Rodas, mas conhecido ao mesmo tempo por várias pessoas. E, abrindo um parênteses, depois do parênteses é colchete, né? Abrindo um colchete, ontem, no programa do Luciano Peixoto, tive o prazer de participar da bancada e tive mais prazer ainda de ter indicado o entrevistado, que é o Dolor, que foi o pai, o criador dos Fazedores de Chuva. E ontem ele contou como é que isso aconteceu em 2003, na sala da casa dele, com mais meia dúzia de motoaventureiros, e criando então lá um nome para quem se aventurava a percorrer as 3 Américas de moto. E vamos voltar então 20 anos no tempo. Você está trazendo aí a tua colocação da minha viagem em 2016, que já teve alguns percalços, alguma coisa. Vamos voltar em 2002, que você não tinha GPS, que você não tinha celular, que você mal e mal tinha um e-mail. Imagina as aduanas, né? Nossa, As motos não tinham a tecnologia que tem hoje, por exemplo, né? Sem falar nisso. Tecnologia e conforto. As estradas, o famoso rípio, que você pegou uma parte e enfrentou, nós pegamos bem mais rípio. Eu comprei uma fazenda. Agora imagina, todo mundo sempre compra um pedacinho de terra. Comprei um pedacinho de terra lá. E, bom, imagina em 2002, né? E aí o Dolor, então, nos colocou o verdadeiro espírito do Fazedor de Chuva, que foi o que me moveu a começar a pensar, mas pensar de uma forma muito distante, porque em 2010 estava dando os meus primeiros passos no mundo do turismo sobre 2 rodas, tá? E quanto mais ser um fazedor de chuva, né? De sair de Ushuaia e ir até o Alasca. Bom, muito bem. Quando nós começamos a montar essa viagem, e essa viagem foi curiosa, porque eu estava no escritório no final do ano de 2014, tocou o telefone, um amigo nosso, o René, que já viajou conosco aí também, e falou: João, posso fazer uma pergunta? Pode, claro, né? O que você acha da ideia de viajar de moto durante 60 dias, indo até os Estados Unidos? E, pô, eu comecei a tremer. Estava no escritório, né? Comecei a tremer. Né? De vontade de ir, né? Falei, olha, foi um negócio tão absurdo, né? E aí eu falei, pô, tem aquela viagem que eu vi lá dos Fazedores de Chuva, tal, e bom, muito bem. Puta, a cabeça deu vários nós, né? E era uma antivéspera de Natal, e eu estava indo para a fazenda, a Bernadette estava lá para passar o final de ano lá com a família nossa e tal. E aí eu falei, olha, tem que ver, eu sempre tudo certinho, até uma determinada época da vida, tudo certinho, tudo redondinho, tal, dentro da caixinha. Precisa ver questão de custo, precisa ver questão de tempo, precisa ver questão... E dentro, pô, eu preciso ver a questão da mulher, preciso ver a questão do meu pai, né, que era meu patrão, pô, preciso ver a questão da empresa, pô, preciso ver 500 questões e tal. Pô, eu não dormi aquela noite. Falou, vamos deixar passar agora Natal e Ano Novo e nós nos reunimos. Pô,
Fiquei louco com aquilo dali. Cheguei na fazenda, né, dentro da piscina com a Bernadette, falou, ó, precisamos conversar. Puta, o que você aprontou? Não aprontei, mas talvez vá aprontar. Bom, já não aprontou, já é um bom começo. Aconteceu isso, e quando é que você vai? Puta, aí parou a tremedeira, parou tudo, e aí a ideia começou a ficar concatenada. Bom, voltamos, começamos a conversar em 2015 e acabamos viajando em 2016. E aí fico contente comigo mesmo, porque a contribuição dada a essa viagem, que quem capitaneou, que foi o Eric, tá? Grande amigo nosso, grande profissional do mototurismo, da motoaventura, ele já tinha ido uma vez sozinho de São Paulo ao Alasca. Aí ele foi uma segunda vez com um casal de Araçatuba, que você conheceu lá em Tiradentes, de Raspão, tá? Que é a Miriam e o Caio. Isso. Né? Pô, pessoal Quando o finíssimo. Mário falou, eles fizeram... Isso. E também o motociclista, esse de respeito. Sim. De respeito. Né? E o terceiro grupo, só que aí já é um grupo, né, maior, e agora em 2023 o do Mário, então dos outros amigos, muito maior, quase que o dobro do nosso. E quanto tá? maior, mais desafio, né? Muito mais difícil, muito mais difícil. Sozinho você tem um risco calculado, sim, mas esse risco calculado você multiplica por 4, 5, 6, pelo número de participantes. Exatamente. Você pode furar um pneu, pode furar 8 pneus. Bom, e vai daí para frente. Aconteceu, viu? Acontece. O raio cai várias vezes no mesmo lugar. Pneus. Então, um pouco desse mundo dos fazedores de chuva. E aí nós íamos sair de São Paulo. Eu falei, bom, então se vai sair de São Paulo, vamos sair de Ushuaia. Bom, se vai sair de Ushuaia, vamos então passar pelo máximo de países. Bom, então vamos também fazer a Barra Califórnia, que eu já tinha ensaiado essa viagem 3 vezes, e as 3 vezes por falta de quórum não tinha grupo para ir. Né? E sempre fiquei pensando na Barra Califórnia, que é aquela tripinha do México, na costa oeste. Puta lugar, hein? Obrigado, parabéns. Muito puta lugar. Agradabilíssimo, né? Começando por Cabo de São Lucas. A Bernadette foi contigo... A Bernadette, ela deu tchauzinho para mim em Ushuaia e encontrou comigo em Key West, que foi o final da viagem. E aí complicou. Bom, já que estamos aqui no Alasca, né? Estamos aqui no Alasca, vamos dar uma idazinha até o meio, até ali, né? Bom, aí fomos até Miami, tá bom, muito bem. Então, essa viagem ela é emblemática, essa viagem realmente é o sonho, tá, de grande parte, né, do mundo motociclístico. Aí ontem um amigo nosso, o Lobo, que participou, ele é fissurado pelo Alasca, é isso que você falou, né? O que tem de gente louca para fazer o Alasca, e quando você então fala de uma viagem dessa, e quando você faz uma viagem dessa, é alguma coisa muito diferente, né, no mais amplo sentido. E o detalhe, você volta diferente dessa viagem. Você considera como uma das suas conquistas de vida? Sem dúvida, porque vamos pegar um negócio, misturando com fruticultura num dos cursos, na maior feira de fruticultura do mundo, que é a Frutilogistic em Berlim, tem todos os anos. Tinha lá um painel do Rabobank, que é o maior banco, né, do agronegócio mundial. E aí ele mostrou lá que 70% do que nós compramos na nossa vida não era necessário ser comprado. Pô, aí aquilo dali me marcou muito profundamente. Será que é isso? É muito, tal. Falou, o negócio é o seguinte, você até pode comprar, porque teu cunhado comprou, porque teu vizinho comprou, porque você teve vontade de comprar, porque você tinha dinheiro para comprar, você se endividou. Agora, precisar, você não precisava. Precisar, você não precisava. E aí fiquei pensando naquilo, tá, o que tem a ver uma coisa com a outra, guardei lá na minha caixinha essa colocação, e aí, quando você abre seu armário e você vê lá 5 camisas, 15 camisas, 50 camisas, eu precisava comprar. Das 50, você lembra que 45 você não usou no último ano, né?
E você acaba usando aquela meia dúzia. Precisar, não precisava. Bom, aqui está os 70% até Ó, mais. eu ouvi hoje uma 70%. frase, coincidentemente, Uhum. que o dinheiro para trazer felicidade não pode servir para comprar coisas, mas Sem para dúvida. viver experiências. Sem dúvida. Que é sem isso que você dúvida, está falando, sem né? dúvida. E aí, voltando então na viagem do Alasca, quando você volta de uma viagem dessa, você recebe aqui dentro um ensinamento que você não precisa de certas coisas. Você viajou 90 dias com básico. 2 malinhas desse tamanho e sobreviveu muito melhor do que com aquelas 50 camisas ou qualquer analogia nesse sentido. Então essa viagem, só nesse ponto, ela já é fantástica como experiência de vida, como mudança de comportamento de ser humano. A saudade que você sente da sua família, dos seus entes queridos, é alguma coisa também muito forte. Eu tenho um vídeo que eu fiz, uma cidadezinha chamada Clinton, lá em cima, no estado de Washington. Não a capital, mas o estado de Washington, divisa com o Canadá, lá em Simão. E paramos para abastecer e já tínhamos rodado 60 dias, tal, já tínhamos abastecido 200 vezes, tal. Aí eu parei para abastecer e veio um negócio aqui dentro e aí eu gravei, né? Todo um frio danado, tal, com balaclava, só o olhinho de fora, e aí o olho começa a brilhar, né? E aí verte aquela lágrima, e aí puta, aquela saudade do seu ente querido, né? De novo, no seu pai, da sua mãe, da sua esposa, do seu... Nossa, é muito forte isso daí, é muito forte. Não que no dia a dia a gente não valorize, né? Os pais, a mulher, mas é muito forte um negócio Mas a gente desse. volta valorizando mais, né? Muito mais. Muito eu mais. comentei isso com ela quando cheguei. Muito mais. Muito mais. E a questão da adrenalina que envolve todas essas viagens, mas essa em especial, a questão de uma visão de mundo, a questão de você ver pessoas menos favorecidas. Aqui também você anda 2 quarteirões, você vê muita gente. Mas você vê em profusão. A riqueza cultural, eu acho que isso é único no mundo, né, João? A diversidade e riqueza cultural, você sair da América do Sul, América Central, América do Norte, é uma diferença gritante, coisa feia, coisa... Sem dúvida. Aí você começa justamente a pensar ser humano, existência. Quantas pessoas foram contigo? Nós somos em 4, mais o Eric. 5. Mais o Eric. 5. Eu acho que a experiência que o Mário teve adiciona um fator também de dificuldade que, pelo menos o pouco que eu acompanhei, eu vi que foi muito intenso, que é a questão da integração do grupo, né? Muito um ajudar o outro, um se preocupar com o outro, isso respeitar o limite do outro, porque é natural, por mais que você goste da pessoa, é natural você acordar em um dia e falar, putz, eu quero cama, eu quero ficar sozinho, eu quero um minuto de silêncio. Claro. E passar por isso, por esse absurdo, né, controle emocional, exige muita habilidade. Antes da viagem, eu conversando com o João e falando dos desafios que eu ia enfrentar, e ele disse para mim, olha, o pior, a maior necessidade agora é a preparação psicológica. Psicológico, sem dúvida. E sem dúvida, não é a experiência na pilotagem, não é o frio. O tipo de moto. O tipo de moto, isso é bobagem. É o impacto psicológico que você sofre de saudade, de sair do seu dia a dia, de sair do seu campo de defesa, né? Porque você está ali no seu habitat, você tem o seu conforto. E ali não, você está no meio da guerra, no mundão. E isso amadurece muito, Mas esses extremos, eles colaboram para esse processo de inteligência emocional. Porque você imagina, o pedacinho que eu andei com ele, a gente saiu de um... acho que estava -8, amor. -4. A gente estava muito frio. Mas muito frio. E de repente, no meio da viagem, a gente passa por um deserto. Que você ia lavar a mão, a água queimava de tão quente que estava. Né? Aí você pensa, não afeta. Porque muito. Chega no final do dia, você andou 600 quilômetros, você está exausto, que você quer conforto, aí você chega no... Né, tem um chuveiro mais assim, que a ducha não é tão forte, aí tem roupa suja que você precisa administrar para poder usar, porque, como você disse, é uma viagem minimalista. Você leva o básico e olha lá. E olha lá. E é desafiador. E a gente ficou nem 20 dias, né?
com os meninos como garupa. E como garupa, ou seja, você tá lá atrás, confortável, tá frio, eu fico atrás do Mário lá me protegendo. Mas já foi pra gente, A pras meninas. experiência como garupa numa viagem dessa é fantástica. É fantástica, é fantástica. Mesmo num trecho pequeno, né? Isso. Mas assim, o que mais me chamou a atenção, que foi até um dia que o Mário estava muito cansado, e nesse dia já tinha acontecido a questão do pneu com o Fabiano, né? Que ficou para trás, o grupo todo parou para esperá-lo. E atrasou muito. Atrasou muito. E aí o Mário foi ficando muito cansado, ele foi reduzindo a velocidade e eu preocupadíssima com ele, eu ficava cutucando para ele não dormir. Quem que fica atrás? Como que chama? Morrendo de sono. O ferrolho. Ferrolho. O GPS acabou a bateria, o celular GPS acabou a dele bateria. acabou a bateria, o celular acabou a A bateria. minha bateria acabou. E aí começa o frio. Normal. Frio. E aí a única coisa que eu pensava é o seguinte, eu vou chegar, o frio é psicológico, eu não tô passando frio. E aí quando a gente e não tinha iluminação, não tinha nada, aí a gente já começa a ver aqueles carros parados na estrada, aquelas florestas, né? De gelo, e você fala assim, cara, eu já vi essa cena no filme de suspense. Aí quando a gente avista o hotel assim, a galera toda lá fora, preocupadíssima, esperando a gente chegar. Aquilo me deu um conforto tão grande, fala, cara, como vale a pena, né? Sim. Como vale a pena estar aqui, como vale a pena a gente ter essa conexão com as pessoas, e a entrega deles é muito genuína, muito verdadeira. Você passa a ter um sentimento de irmandade, Isso, né, isso. que não deveria, não poderia ser diferente, e ele acaba tendo. No nosso grupo nós tivemos um pouquinho fora, né, até é chato falar isso, mas um pouquinho fora, e aí ainda tudo contornado, tudo tranquilo, tudo perfeito, mas alguém torcendo pro jacaré lá no filme do Tarzan, né? E, pô, estamos em grupo, isso, aquilo, né? E essa união, talvez, paralela ao psicológico, seja o ponto mais importante. É um apoio emocional. Porque pode, no necessário, primeiro né? dia, ter lá uma rusga, ter lá um desgaste, alguma coisa, e estragar o negócio. Exatamente. Agora, eu recomendaria, né, João, para todo mundo fazer uma viagem dessa. Não quer andar de moto? Faz o Caminho de Santiago, que seja, mas uma experiência dessa, sabática, vamos chamar assim, porque foi uma experiência, você desliga de tudo, isso é transformador, né, cara? Sem dúvida alguma. Eu tenho um pensamento, e aí em outros bate-papos eu sempre coloco, às vezes a pessoa olha uma viagem igual essa que nós fizemos, e você parece que é intocável. É intocável. Se você for ver no grupo dos Fazedores de Chuva, agora com vocês, né? Faz parte agora. Com Que vocês, orgulho, que orgulho! tá? Não são 60 pessoas no Brasil que tem no seu currículo motociclístico essa viagem. Então, 60 pessoas no universo de 200 e tantos milhões. Quer dizer, não é nada. Não é nada. Então, alguns te olham, né, e parece, pô, que você não é intocável. Só que eu acho que é o seguinte, eu mais do que acho, tenho certeza. Não precisa fazer o Ushuaia Alaska. Vai na esquina, o famoso sai do sofá, sai de casa. E ontem, de novo, o Dolor, e eu insisto em falar do Dolor, porque é um ícone do motociclismo e tem um valor muito grande, e pouca gente, né, sabe disso. Eu fiz a pergunta para ele que eu faço para qualquer pessoa que sabe mais do que eu, ou está me proferindo uma palestra, um ensinamento, né? O seguinte, com toda essa sua bagagem, e até para instruir, aí ajudar os futuros viajantes, o que você fez nesse seu amplíssimo, né, currículo motociclístico que você não faria? E o que você fez que você não deveria ter feito, mais ou menos isso. E ele colocou duas coisas que me tocaram muito. Primeira é a questão de você dar mais tempo, de você dar mais espaço. Então, como ele foi 5 vezes para os Estados Unidos, Brasil, Califórnia, e 3 vezes até para o Roubaix, em vários momentos dessas 5 pernas, dessas 5 viagens, ele fez coisas que ele hoje se permitiria ou se obrigaria a fazer com mais calma, com mais tranquilidade, com mais espaçamento.
E aí eu vejo aquelas nossas quilometragens de 860, de 1000 e tralalá, de justamente com pneu ou sem pneu furando, você se expor a um frio, você se expor a uma região. Então isso daí, quando você está lá no meio, você não vê. Mas, Adrenalina, né? e eu pretendo fazer isso daqui para frente. Fazer alguma coisa mais espaçada, com mais tempo, Mais sem leveza. tanta rigidez, sem tanto compromisso. E se forem 3 dias a mais, se forem 3 semanas a mais, tal, procurar ir nesse caminho. E o outro, a apreensão. Então, tem a apreensão de se vai chegar, tem a apreensão de se vai furar o pneu, tem a apreensão se vai faltar gasolina, tem a apreensão se a comida, se a apreensão se o fluxo do chuveiro Vai ser bom à noite, vai- porque eu tô morrendo de frio, né? Tem isso aí. exatamente. Então, a apreensão, na grande maioria das viagens, e o que é exceção, você acaba indo, voltando e com a proteção, com a graça de Deus, correndo tudo em ordem. Então, essa apreensão ela precisa ser minimizada e a questão do tempo ela precisa ser maximizada. Uma viagem que você viva mais, né? Isso, Isso que você está dizendo. exatamente. Não tão preso a Boa. regras. Aproveite mais. né? Não vou sair amanhã às 7, vou sair ao meio-dia. sim. Vou visitar mais 2 pontos turísticos, porque talvez nunca mais eu volte aqui. E, bom, N exemplos É uma nesse viagem sentido. diferente, mas muito Totalmente. mais É. imersiva, né? Sim, Até sim. porque E- o contexto não é testar os limites, né? O contexto Sem é dúvida. aproveitar o Sem processo todo, né, da E viagem. eu saí, né, falando um pouquinho de futuras viagens, eu estou aí com uma viagem desenhada com a Bernadette para fazer a Austrália. Nossa. A dúvida é se nós vamos agora setembro, outubro, Legal. novembro, ou no início do ano que vem, Que já tá aí, né? que já está aí, Outubro. que já está aí. E aí, aquilo que você falou lá atrás, eu tenho N planejamentos. Sempre fui muito detalhista, sempre me preocupei com vários pontos, tal. E nessa viagem eu vou fazer totalmente diferente. Eu sei, é evidente, mais ou menos o que visitar, tá? Mas eu não vou fazer nem reserva de hotel, eu não vou fazer nem número de dias e nem locais. Eu tenho trecho. O que você nunca fez antes, né? O que eu nunca fiz e vou fazer mais uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou comprar a passagem de ida, mas não vou comprar a passagem de volta. Em algum momento, mais caro, mais barato, seja lá na condição que for, esquecendo o financeiro, eu vou comprar a passagem de volta quando nós formos voltar. Tá? E aí eu acho que vai ser uma viagem para lá de especial, diferente de todas as outras, nesse ponto. E eu já vinha trabalhando isso, mas eu não tinha a essa definição, essa claridade para essa situação. E esse insight do dolor ontem foi A gota d'água. Exatamente, foi muito Poxa. legal. E espero conseguir fazer isso. Mas aí, ok, você não planejou, mas pelo menos tempo, assim, você estima ficar quanto tempo nessa... Para fazer bastante, são 60 dias. Tá? Para fazer, lembrando que a Austrália é um dos 5 maiores países do mundo. Né? Para fazer realmente toda a ilha, que eu não sei quem fez, mas dar a volta em toda, seriam 90 dias. 90 dias. Mas tem parte da ilha que é só deslocamento, Sim. talvez não tenha nada assim mais atrativo. De novo, é muito melhor você curtir realmente as famosas cerejas do bolo do que talvez você fazer esse deslocamento que vai te expor a risco, vai te expor a cansaço e fazer talvez o mais com menos em termos de quilometragem e número de locais. Com Não, e certeza. fazer uma viagem dessa de moto com a esposa é muito legal, né, cara? Demais, É demais, muito demais. legal. E vocês não muito vão legal. com guia? Não, Você e a não, Bernadette. já as últimas 2 não. Isso são fases também. Sim. Tem fases que e depende muito da pessoa. Sim. Né? Tem pessoas que não vai com guia, não vai com a infraestrutura, com a estrutura de uma empresa de motorismo, por uma questão de custo. Aham. Né? A outra por uma questão de sociabilidade. Tem um amigo meu que tem toda a condição financeira do mundo e muito sociável, pessoa aí da sociedade, aí, baita no empresário, e em grupo, para essa finalidade, ele não se localiza. Não se localiza. Né? Então, roda sozinho, um ermitão, tá? E é uma pessoa aí, em nível Brasil, em nível mundo, uma referência. Tá? Show.
o outro em função de limitação de tempo, o outro em função de problemas particulares, familiares, tal. Cada um, né, Tem a sua particularidade. com a sua parte, o que é muito normal. Mas você né? já experimentou as viagens com guia e... Mas então são fases da vida. É, Hoje eu estou numa fase que me agrada mais essa viagem Isso solo que eu ia te perguntar. e uma identificação junto com a cara metade, depois de 40 anos de convivência. Né? É meta, já falei Vocês vão aqui. chegar lá, vocês vão Deus chegar lá. quiser. Eu sempre gostei de viajar sozinho, muito. E quando a gente estava para casar, eu fiz um teste final. Vou levar ela a andar de moto. Tá. Peguei um dia, saí de casa, andei ali. Nós fomos até uma padaria. Sabe aquela coisa que você vai na padaria? E eu falei, você gostou? Ah, não gostei muito, não. Eu fiquei com medo. Eu falei, puta, vai dar merda. Não, mas ele me Vou levou até casar a com ela. padaria. Você Eu imagina? queria andar de moto. Expedição Padaria, né? Não, Famosa. eu queria andar de moto. Aí a gente fez uma viagem, a primeira viagem. Ela falou, nossa, eu adorei. Vamos casar. Foi Porque o não teste. adianta, eu vou andar de moto Imagina, mano. e quero andar com a minha esposa. Nessa altura do campeonato. Nessa pô. altura do campeonato. João, eu vou jogar uma bola aqui para você. Melhor moto para fazer viagens longas. É a que você tem na tua garagem. E você na sua. Pode. Eu tenho duas, eu não sei. Eu tenho. Essa, Não, eu entendi sua resposta, tô brincando. essa é uma pergunta recorrente. E então eu só vou viajar o dia que eu tiver uma Big Trail. Isso. Talvez pelo modelo, pelo bolso, talvez eu nunca vá ter uma Big Trail. E eu tenho uma moto de cilindrada média. Isso não é nenhum impeditivo para você rodar o mundo. Aliás, cada dia que passa, agora com a internet, nos fornecendo tudo quanto que é imagem e informações do mundo, pô, você vê pessoas que eu fico com uma inveja positiva e, pô, esse é um motociclista, não sou eu, pô. Não sou eu. Pô, uma moto pequena, pô, com N limitações de orçamento, limitações de espaço. Pô, e o camarada rodando o mundo. O mundo. Pô, esse é um cara de valor para mim. É Os motoboys, nós estamos abrindo mais um parênteses. Na criação de cavalo, você tem muito compra de sêmen. Você faz inseminações, né? Ou direto na égua, ou inseminações artificiais e tal. Bom, inseminação artificial e às vezes você tira Como é que é esse negócio de inseminação direto na égua? Foi igual lá criar fruta. Criar fruta. Bom, então você usa muito sêmen para fazer inseminação. Né? E esse sêmen, às vezes, vem de Recife. Esse sêmen vem de Belo Horizonte. Esse sêmen vem... E a estação de monta, ela começa no meio do ano e vai até o final, começo do ano. Né? Então, no período do inverno, você está lá trabalhando lá para a égua ovular, ciclar e você receber o sêmen do garanhão que você escolheu e fazer a inseminação. Bom, muito bem. E quem traz esse sêmen? Normalmente um cara com uma 125, sem infraestrutura nenhuma, de luva, de bota, disso e daquilo, tá? E o cara roda 800 quilômetros, 1.200 quilômetros ou mais. Ele tem prazo para chegar, né? Tem o período, cada hora que passa, sêmens melhores, sêmens piores, tá? Então o tempo é um fator importante. E aí você está lá 3 horas da manhã no Aras, chega lá o cara com uma 125, 2 graus centígrados, 8 graus centígrados, e tá lá o cara com sêmen. Pô, esse é um motociclista. Depois de 800 esse é o cara. Opa. E aí ele entregou, tomou um café, tá? Montou na moto e ele vai voltar 800 quilômetros. Tá feito a função dele de trazer o sêmen para inseminar a égua, pô. Esse é um grande motociclista. Sem dúvida. Então, qual a moto? A moto que você tem. A moto que você tem. Bom, eu tenho a moto do sonho. Bom, a moto do sonho, tudo bem. Mas enquanto você não conquista essa moto, tá? Vai com a sua. Vai com a sua. Tá perfeito. Tá? E não Isso aí. precisa, de novo, fazer o Ushuaia Alasca, pô. Não se vai limite, até Campos né? do Jordão, pô. Vai até a praia. Vai lá, sai de casa. Sai de casa. Exatamente. E ontem, no nosso grande entrevistado, o mais difícil de qualquer viagem, seja ela
a expedição padaria, ou seja, essas de longa distância, é você sair do sofá, subir na moto, ligar a moto, porque também às vezes você vai ligar, ela não funciona, ligar por primeira e sair. Esse é o ponto. É aquela velha frase da administração que o mais difícil de uma grande caminhada é o primeiro passo. Exatamente. Então, dê o primeiro passo, seja com uma 125, acho que nem tem mais hoje 150, né? Bros e tal. 150. Seja numa 2.000 cilindradas. E você vê muita gente indo para o Alasca, ou cruzando, indo para a Argentina de 150. Sim, de 300. 300. É o que você tem na garagem, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Sempre foi o meu conceito. Sem dúvida nenhuma. João, olha, a gente até estourou o tempo aqui, porque o papo mas com ele foi não tão acabou. bom. Ficaria mais 2 horas conversando com ele. Esse cara tem um monte de Aí histórias você legais. volta pra falar dos cavalos, Pra pelo falar amor dos de cavalos. Deus. Ô, cavalo. Sou fruta. apaixonada por cavalo. Madeira. Madeira. Toco, né? Toco. Toco é E perigoso. traz a querida Bernadette. Bernadette, porque... Seria Gente, legal, como sugestão, um programa das garupas. Porque Nós falamos disso. você fala piloto, mas você tem uma peça fundamental. Que são as né? Você já garupas. faz um pouco de média também com a mulher. É. Que é a garupa, que é uma pecinha Exatamente. tão importante quanto o motor, a embreagem. Total. Né? E é o que a gente está muito mais falando. importante. Complementa, né? Agrega valor na viagem. Não, e o apoio, de novo, e Não. um porto seguro. E é uma delícia andar de moto, mas quando você anda com a pessoa que você ama ali junto, claro. é ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque você está ali com a pessoa que você mais ama, está levando ela junto com você. E um prazer enorme, porque você fala, eu estou compartilhando com ela Esse uma coisa que me momento. dá tanto prazer, né? Uhum. Isso é muito legal. Obrigado por você. Eu ia te E- falar e- exatamente parabéns. isso. E obrigado por me permitir E a viver essas Ber- experiências. E a Bernadette é uma E- parcerona do João, a gente vê aí, maravilha, sim, isso é muito gostoso. como namorada, mulher. Ai, tudo. parceira, Não, toda Amiga. aquela- bom. Aí, Fora ó, que ela é linda, elegante, Você educada. traz no programa Tudo de mulheres, bom.com. Você traz a Bernadette, conversa com ela, que é uma pessoa, nossa, Eu já falei pro Mário, eu sou fã Bem dela. melhor, bem Tava melhor na- que o marido. Muito Pô, melhor que o mas marido. não- Não, tenha não, dúvida. olha, esse A casal, gente estava na África, sensacional. nós fizemos junto lá, Putz, África do Sul, grande Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Zâmbia. e almoçamos na E Zâmbia. almoçamos na Zâmbia. Isso. Mal. Almoçamos mal pra caramba. E aí no último dia, tá lá, chega a esposa do João, ela foi lá na África buscar ele, cara. Eu Ai, achei aquilo gente. muito lindo. Muito legal. Um beijo pra Bernadette, ela cuida desse cara muito melhor do que ele merece até, né? Mas não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Então, obrigado, olha, a gente estourou o tempo aqui, maravilhoso. conversar com Obrigada você. Obrigado pelo novamente. convite. Parabéns aí Obrigado. pela iniciativa. Ó, Parabéns pelo novamente. trabalho. Alô, É sempre Bozão. um prazer enorme. E esse é um cara que adora coca. Mas hoje estou comportado. Líquida. Por né? ele a gente Líquida, faz líquida. a propaganda da Coca. Sou Obrigado. viciado em coca. Líquida. Gente, Valeu. obrigado. Tchau. Um Obrigada, abraço. gente. Boa noite. Anda de moto que é um prazer, hein?